Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. I am here. Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias. Chegamos, hein? 4h06, cá estamos para mais um Arena CBN, ao vivo para toda a região metropolitana de Campinas, a região RMC, a região metropolitana mais pungente deste Brasil. Chegamos para falar de São Paulo e Palmeiras, falar do Corinthians, do Vasco, do Guarani, da Ponte Preta, do novo treinador do Guarani. Cabelo cravou na reunião, hein? Júnior Rocha vai ser o novo treinador do Guarani. Bateu na mesa, inclusive. Colocou o pé na mesa. Tá pensando o quê? Boa tarde, Carlão de Freitas. Tudo bem, Carlão? Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte do Arena. Terçou, né? Terçou, véspera de feriado. Para os poderosos, né? Assim como o William Cabelo, assim como o Eliel Almeida. Mas, de qualquer maneira, terça, mesmo a gente trabalhando na quarta-feira, aquele climinha, né? Já pode, né? Isso, mais tranquilidade. Toque de bola mais. Um toque de bola mais refinado. Então é isso aí, tranquilo. Uma boa terça para todos nós e vamos tocando. Tudo bem, Cabelinho? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, eu tava respondendo meus assessores aqui. Gabriel, nosso Júlio Nascimento. Boa tarde, Fábio Chaves. Onde estiver, toda a nossa cada audiência. terça-feira é melhor. Boa tarde a toda a nossa audiência. Olha, casa cheia hoje. Vou explicar o que falou. Tá difícil, cada vez mais difícil. Agora, só para dizer que não falei nada do Júnior Rocha, estou curioso para saber quem será o novo comandante Cabelo, do Guarani. Nós colocamos os três pauta, nomes na pauta, você falou assim, eu acho que tá mais pro Júnior Rocha. E eu vou cravar no programa. Eu não falei nada disso. Mas assim, informações não, mas rumores e buchichos dão conta de Felipe Conceição, até Guilherme Alves. Cara, faz tempo que eu não vejo o Felipe Conceição. Do Ele tá Vélez. no América, né? São nomes que... E aí ele caiu bem, né? Ele fez um bom trabalho aqui no Guarani, aí ele se empolgou Senta com aí, a proposta do Fica à Cruzeiro. vontade. E aí ele E aí? caiu, né? Caiu. Tanto é que está no Uberlândia. Não menosprezando o Uberlândia. Não, mas pô, uma coisa é Guarani, outra coisa é Uberlândia, né? Tudo bem, Lupe? Comparação. Beleza? Olha Como é aí, que né? tá? Sem polêmica, e amanhã é um dia importante pro Tudo na esporte paz, brasileiro, tudo hein? na Pelo amor de paz, Deus. tudo bem. Hoje Hoje é é uma uma terça. terça. Paz, né? Hoje é uma terça com Mas cara eu tô de feliz, sexta. viu, Lupe? Sempre feliz. Não, é porque eu tinha comprado briga com 50% da cidade. Agora deu 100%. Agora deu 100%. Gabaritou, hein? Tá dando Gabaritei. problema. Cada Tudo terça. bem, ô A Júlio gente Nascimento? podia chamar a terça de chocolate que as crianças gostam, porque cada dia é uma surpresa. Toda aquela sabatina que eu te passei deu B.O.? Deu B.O. Você foi na minha? Deu ruim? Obrigado, viu, Carlão? Obrigado. Mas tá bom, pelo menos você... É porque eu confio em você, porque você, como ninguém, vive e respira os bastidores da Associação Atlética. Mas tudo bem. Tudo bom, Julião? Eu estou bem, tá tudo certo. Você virou meu assessor para assuntos diretos e indiretos. Toda terça-feira o telefone tá você que tá apaziguando. Não, mas Ainda bem que o pessoal só tem o telefone do Júlio. é bom que ele é um cara de personalidade, embasado, então tá tudo certo. Vem no programa, vamos Eu tô no discutir time do aqui. Eliel. Obrigado, Boa. Júlio. Tô do lado do Eliel. Vem no programa, se quiser debater ou ficar nervoso, vem aqui. A gente alinha. Tudo bem, Fábio Scheibe? Fala, Eliel, tudo bem? Você é aparecido por aí hoje? Você eu não vim antes porque eu tava cuidando da minha vida. Fica sem graça, velho. Fica sem graça. Tô acompanhando aqui Bayern de Munique e Real Madrid jogando a Champions League, né? 0-0 na Alemanha. Esses caras são traíra demais, velho. Você tá louco.
Sabe quem não está desaparecido? Quem? O sarcófago. O sarcófago nunca desaparece. Porque hoje tem jogo da Ponte Preta. Hoje tem jogo da Ponte Preta. Ô, Carlão, eu fico sem vir em 10 dias. É mesmo É filme. sempre a Ponte Preta, é a mesma Carlão. história, é brincadeira. Ponte Preta e quem? Esse Hoje é jornalismo Ponte Preta imparcial. E não Ou vou parcial, falar. né? E não vou falar. Pronto. Mas o dia do jogo foi uma terça, foi um 30 de abril. Não, foi uma terça. Nesse ano, curiosamente, caiu numa... Rapaz, você aluga um Caiu. triplex na cabeça dele. caiu numa terça. Eu Mas não sei enfim. porque eu não lembro, faz muito tempo. Faz, né? Mas a música vai dar um norte pra gente. Então vamos Boa. Porque no dia 30 de abril de algum ano, essa música que no 30 de abril, a Ponte Preta esteve em campo. É. No mesmo ano do lançamento dessa música aqui, ó. Qual que é o nome do carinha? Lá, ó. É o Jason Medina, Mraz. é o Medina. Não. É o Jason Mraz lá, não é? É o Pupo, Não, é o Pupo. É o Kerry Slater. 2006. Isso, por aí, Não, o Shai foi bem já. Matou. Já matou? Gente, sério mesmo, cantor você assinou o surfista. contrato já ou não? Eu ainda não. Então acho que assim, melhor Jack acabar com o Johnson, quadro. esse Jack Por que Johnson. acabar com o Sim, quadro? Jacaré. Porque a gente pede o palpite só no final. Aí o cidadão vem e me fala antes. Aí você vem e fala o dia do jogo. Então se for pra... Mas o dia do jogo foi 30 de abril. Então se for pra A varzear produção o vai pro quadro... ralo, né? Não, não tem o produção. trabalho, A gente vai começar a fazer de qualquer jeito. o embasamento histórico, cultural, social de todo o evento. então. A resgatar a imagem, a que só reportagem. nós É que eu tenho, temos. é que eu tenho um afeto por essa música. Gatilho. Põe na mesa, Yasmin! então. Põe na mesa. 2006 Vem era cá, recente, não era? Depois eu abro o jogo. Matou a pau. Passado é passado, presente é presente, futuro é incerto, né? Mas esse jogo foi à tarde. Em Eu não 2006 a lembro. ponte caiu no Brasileirão, hein? Eu bicho? não lembro. Faz muito tempo. Como que é o nome desse cantor? Jack Alan Johnson. Jackson. Não, Alan Jackson agora. pelo amor de Deus. Jack Alan Johnson, Jackson é surfista. outro. Michael Jackson. Achei que ele, Alan Jackson. Alan Jackson. achei que ele ia falar. Jack Johnson. Ainda bem que a música faz parte da vida dele, hein? Imagina se não fizesse, né? Achei que ele ia falar Kenny Rogers, né? Mas tudo bem. Kenny Rogers é outro baita Willie cantor Nelson, né? de jazz. É o né? César Country, né? Não, Eu são ouvi as jazz. músicas, o cabelo manda pra mim. Não ouvi ainda. Faz 3 meses que ele mandou Hora a que você música. lembra. É porque você não viu a mussarela que ele manda pra nós de fim de semana. Essa música, tudo bem. Aliás, chegou mal aí, né? Eu tive a informação que veio na sorte, né? Ontem, né? Tomou soro e veio, né? Eu acho que nem soro tomou. Eu acho. Não, mas conseguiu ainda Logrou contornar a situação e lograr Logrou isso É no igual os final da tempos de Adriano jornada. Imperador na Inter de Milão. Vai, É. vai lá pra. Vai Vai pra fisioterapia toma dar uma uma aguinha dormida. lá, depois você retorna, recua um pouquinho e bate de primeira que você vai bem. Amanhã, dia 1º do trabalho, você vai estar aqui, né? Então, olha só, Ei. por coincidência amanhã não. Ah, é? É. Mas eu estarei no lugar do William Cabelo. Aê. Ah, mas vai ocupar uma lacuna enorme deixada pelo William Cabelo aí. Mas enfim, o que vocês acharam do São Paulo e Palmeiras ontem? Nossa, Achei legal. Que jogo preguiçoso, O né, pré-jogo foi. Teve mais coisas no pré do que no jogo e no pós-jogo, né? Porque foi a reconciliação da Foi galera. legal. Mas foi gostei. verdadeira? Foi. Ah, Eu achei que foi. Eu Eu achei que senti o olhos diretor nos do São olhos Paulo ali, tava ali esperando, meio que ansioso mesmo, é. querendo um Viu afago. que fez M. Ô, Júlio, muita gente precisa de um afago. Sim, muita gente. Entendeu? A galera quer um afago de vez em quando. carinho, uma palavra É. carinhosa. Um pedido afago de na crina, né? Não tem aquela baita daquela música do Belchior? Amanhã de manhã. Nossa, mãe. Vou pedir um café pra nós dois. A música é maravilhosa, mas Pô, Belchior. pô. excelente música. E o povo precisa de um Aí café de vai- vez em quando. aí- Você não gosta do Belchior? Não, eu gosto do Belchior. Acontece que não é Belchior, pô. Claro que é Belchior, você tá louco, velho? Pô, Ainda bem que ele não falou de Cro, né? Só Porque faltava. nessa salada aí. de Cro é outra banda, deixa pra lá. Tá certo. De É Cro Roberto cantou Carlos. Trem das Onze Três da por muitos anos. Muito bem, Léo. Tá ótimo. Vocês estão bem, gente? Cultura Vocês estão com musical. saudade de vocês. Grande, ele, aliás, diz que o igualmente. AgriShow rendeu, hein? Está, Verão em chamas. Os bastidores serão contados. rendeu. Eu vou falar a verdade pra você, tá Fotos cheio de agroboy, hein, velho? Você vai ter que pedir desculpa pra alguém, tal qual. O nosso cantor Rafael Pio disse isso. Tão disse que cheio de desagra- agroboy, é, hein? meio desagradável, assim, né? Muito. Tá que é um agroboy, negócio... Ah, o cara tromba com você. É, um negócio sabe? meio... Meio enfim. truculento. É. Um pouco. Não precisava mais ser cortês. assim, hein? Não precisava ser assim. Vocês andam muito ranzinhos assim. Mas tudo bem. A vida é ranzinza, Júlio Nascimento. Que isso. Guarde isso. Vamos começar o programa então, Bora, né? né? Vamos lá. É. Porque depois de tanto tempo aí, até esqueço como é a ordem do Arena. É, e é melhor a gente ir pro intervalo, porque precisa dar o feedback aqui do que foi falado pra saber se realmente
que lado tem razão. Tá no ge.globo/Campinas. Ah, é? Isso é perigoso. Só acessar, seja feliz. Na página de um dos clubes? Ah, vai estar no Alvinegro. Tá lá. 4h15, tá no ar. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Trânsito. 4h16, informações do trânsito. Boa tarde para você, Mário Quintino. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago atualizações. A gente comentou mais cedo sobre um acidente que aconteceu na rua Mogi Guaçu, região da Chácara da Barra, em Campinas. Esse acidente aconteceu, então, na Mogi Guaçu, cruzamento com a rua Piedade, e ainda tem um atendimento acontecendo. Foi uma colisão entre dois veículos, inclusive um desses veículos acabou tombando na rua Mogi Guaçu. A condutora desse carro, uma mulher de 35 anos, ela não sofreu ferimentos e nesse momento a via está sendo liberada. Então atenção para quem é da região da Chácara da Barra, utiliza ali o entorno. A Norte e Sul, por exemplo, é uma opção. Inclusive desse acidente foi a colisão entre esses dois carros, mas foi um acidente causado por um outro veículo que seguia ali pela contramão e acabou acontecendo então a colisão entre esses outros dois veículos, e esse veículo que seguia na contramão, ele acabou não parando ali para auxiliar as vítimas então desse acidente. Como eu disse, ninguém se feriu e agora a pista já sendo liberada na Mogi Guaçu, região da Chácara da Barra, aqui em Campinas. Eu trago informações também, Eliel, para quem utiliza a John Boy do Lope, a situação ainda é complicada para quem sai do Campo Grande e vem em direção de Campinas. Tem as obras do viaduto da rodovia dos Bandeirantes e pelo menos 2 quilômetros de lentidão. Então, atenção no sentido centro para quem utiliza aí a John Boy Dunlop. Eliel. Perfeito, Mário. Você volta já depois do Repórter CBN, porque eu quero saber também a situação das estradas, hein? Até daqui a pouquinho. Até já. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Tomate grapê Oba Bem Querer de R$ 2,99 por apenas R$ 1,99 cada 100 gramas. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Que tal encontrar os amigos no Gil depois do expediente para aquele tradicional chopp gelado, enquanto saboreia os melhores salgados e lanches da cidade? Há 86 anos, o Giovanetti conecta diferentes pessoas e gerações que criam suas próprias tradições nas unidades. Siga giovanetti.campinas nas redes sociais e curta a saborosa experiência que é um patrimônio de Campinas. Giovanetti, renovando a tradição. Se beber, não dirija. A Campinas Decor está na sua 26ª edição e está de portas abertas para novos horizontes, negócios e tendências. Marque sua presença de 29 de março a 26 de maio no Prédio do Relógio, Pátio Ferroviário. O melhor está por vir. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN.
4 horas e 20 minutos de volta com nossa Arena CBN. Perdeu um tempo, hein? Perdi, né? E quem perdeu mais, você sabe quem foi, né? Ah, com certeza. Pequeno Samuca. Eu posso mandar um abraço pro meu pai? Ó, Hoje é mas, aniversário dele. Aniversário do Papai Lupe? Que legal, velho. Manda ele. Ô, pai, parabéns pra você. Tá lá em Ribeirão Preto. Grande, papai. Ele que é o culpado. Ele é o responsável por ter colocado esse ser humano maravilhoso no mundo. Hoje ele completa 69 anos, uma idade gostosa, né? Maravilhosa. 69 anos, daqui a pouco setentou. Então, parabéns, 30 de abril, aniversário Muito feliz do senhor por Antônio vocês. também, hein? Opa! Antônio Fernando. Grande Antônio. Que legal. Obrigado, então viu, você pelo é espaço. Júnior. Não, eu sou Antônio Augusto. Ué, mas se é Mas não é Antônio, Lupe? tem que ser... Não, eu sou Antônio Augusto Alves Pupulupi. Ele é Ele é Antônio Antônio Fernando, não é o mesmo nome. Se você não sabe, Não, o Antônio é o mesmo nome. Tá, mas o Augusto não é o mesmo nome. Ele é Antônio Fernando e eu sou Antônio Augusto. Tá, São nomes diferentes. Você tem vergonha do nome do seu pai, por isso você não pôs Júnior, então. Não, quem tinha que colocar Júnior era ele, não eu. Entendi. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo ali. Você só lembra que você foi no piquenique. né? Eu fui e voltei. Foi com voltou com 4 horas e 21 minutos. Mas deu certo, eu cheguei deu até certo. lá. Logrou êxito. Não fui só eu, foi um monte de gente. Quer dizer, de gente Não, né? calma aí, vai devagar. Foi uma galera. Ô, meu caro, nobre companheiro, eu quero te ouvir, Cabelo, porque eu gosto da sua opinião, sabe? Eu venho pra esse programa falando, hoje eu vou ouvir o Cabelo. Hoje eu quero uma reflexão do Cabelo. Palmeiras e São Paulo. 2 times gigantes, Cabelo. Não, pois é. Eu ouvi, eu acho que o Carlão falou essa frase hoje no CBN Esportes. Derby paulista ficou chato porque os times têm mais medo de ganhar do que medo de perder do que vontade de ganhar. E indo de encontro com essa linha de raciocínio, Nesse diapasão, eu tava comentando até com o Carlão antes do programa o seguinte: como os jogadores de ambos têm medo de chutar de média a longa distância. Muito medo, Cabelo. E não pode, porque o jogo truncado, nós temos que utilizar de algum recurso para tentar surpreender o adversário. Ora, sendo assim, nada que... E aí você não vê o cara chutar de média, longa distância, tentar uma batida de fora da área, um 3 dedos. Batida perfeita, né? Não, mas tem que tentar, Lupe. Tá bom. Porque o não já tá. Mas você não acha que o pessoal que tenta tá errando demais? Também, falta qualidade. Mas aí a gente precisa entrar E no outra, consenso. os nossos jogadores não treinam mais, né? Então, a mas finalização, deveriam. a cobrança de falta, porque a perna incha, a fisiologia detecta E eu acho que também, pode ter algum juntando problema nesse muscular. caldeirão, aí tem o psicológico. Não vou chutar, Tá com porque se eu medo. errar, a torcida vai me xingar, vai pegar no pé e eu não vou arriscar. E eu acho que os clubes perdem muito desse sentido. Mas e fica esse jogo truncado, blasé. Eu sou meio invocado com o clássico paulista, cara. Eu acho que... E aí eu vou fazer até uma loucura geográfica aqui, colocar o Flamengo nesta esteira. Isso. Porque o Flamengo hoje ele rivaliza com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Corinthians. E os clássicos paulistas, mais duelos contra o Flamengo, eles são cercados de medo. Medo das duas equipes. Flamengo contra Palmeiras, Palmeiras Excesso e de Corinthians, cautela. Corinthians e Flamengo, Flamengo e São Paulo. Todo mundo tem medo. É o medo de perder, é o medo de justificar, é o medo de arriscar. Por exemplo, ontem o Choque Rei terminou empatado. Então hoje tudo em paz no Palmeiras, tudo em paz. Pensa em Copa do Brasil, que vem o Botafogo. No São Paulo é a mesma coisa, tudo em paz. Não precisa justificar o mau resultado diante do arquirrival, é pensar na Copa do Brasil, que vai enfrentar o Águia de Marabá. Então parece que para os clubes grandes da capital paulista, o derby é mais cômodo... Vini Júnior. Gol do Real. É mais cômodo não perder. Não, foi do Bahia. Bahia foi contra. Foi Foi contra do Bahia. Foi gol do Bahia. Não, gol do Real. Vocês estão loucos, pô. Não, louco é você. O gol do Real Madrid. E louco é você que acha que o Rodrigo é melhor que o Vinícius Júnior. Mas eu não quero entrar nessa discussão de novo. Vamos lá, pode seguir o discussão boa amanhã. O Júlio Nascimento vai participar amanhã na enquete. Quem foi melhor? Alain Prost ou... Não. Não é dia de homenagear. Continua o raciocínio, meu amigo, me perdoe. Não, eu fechei já o raciocínio, que eu sou meio invocado com o clássico Então era isso paulista, que eu tinha as de equipes têm medo de observar, perder. que acho assim, falta um pouco de ousadia. Essa E é a alegria. palavra pra jogar futebol, fica esse jogo chato, amarrado, 0x0, espelho do que... Mas eu posso falar uma coisa? É uma Agora zona falando confortável, eu acho, uma coisa. empate. Agora falando dos talentos individuais. Como é legal você ter um treinador que às vezes olha pro atleta e fala, esse cara aqui vai melhor ali. O Alisson do São Paulo achou a posição dele, hein, gente? Joga bem ali, hein? O Alisson foi testado de foi ponta, o Dorival, né? foi testado de lateral. Foi isso mesmo, Chave. O Dorival chegou e falou assim, menino, você é segundo volante no máximo.
Legal, antigamente a gente falava no número. Você é um 8 melhorado, um 5 esforçado. Você tá entre o 5 e o 8, mas você não é um 7. Não é um 7, um 11, não é. Nem um 6. E o Dorival falou isso pro Alisson, e o Alisson se tornou peça fundamental a ponto de quantos jogadores passaram nessa função no São Paulo e não fixaram. O Igor Vinícius. Teve outros que passaram. O Igor Vinícius nem tá mais no São Paulo. O Igor Gomes. O Igor Gomes, isso. O Igor Gomes, perdão. O Luan, que tá no Vitória. O Luan, verdade, foi pro Vitória. E o Alisson ficou. Porque o Alisson é aquilo que o Abel gosta. Porque o Abel, às vezes, ele prefere ter jogador voluntarioso, que às vezes não vai ter um talento que nem o Igor Gomes, na minha visão. Ele é mais técnico do que o Alisson. Ele é mais técnico. Mas o Alisson é mais voluntarioso. O Igor Gomes, eu acho que foi a última revelação de condomínio que o São Paulo fez, né? Porque já veio no Rodrigo Caio, no Kaká, agora o Igor Gomes é mais um. Será que então que foi essa ou esse o grande pecado do Carpini? Pode ser. Manteu a filosofia que o Dorival estava colocando em prática antes da seleção, quis colocar o jeito dele e não logrou êxito. E aí a bomba estoura no colo de quem? Do mais fraco. E aí chega e aí ele pega e fala assim, vamos esquecer o trabalho do Carpini? O que o Dorival tava fazendo? Aí alguém que tava lá dentro falou, Dorival fez isso. Acho que caiu um lenço aí. Uma pena. Isso. O que ele fez? Sem tempo pra trabalhar? Mantém o que o Dorival tava Feijãozinho fazendo. com arroz, Feijãozinho com com arroz, colocou os atacantes. E ontem o São Paulo não contou com a dupla de volantes, né? O Pablo Maia tava fora, que é um belo jogador também, joga muito bem. Não é tão ali, belo assim, né? Não, belo jogador no quesito futebolístico. Bom jogador. Bom jogador, que joga bem ao lado do Alisson e ontem não pôde contar. E mais um erro do Carpini, não sei como o Carpini não tava colocando para jogar, o Alan Franco, né, zagueiro, ontem foi muito bem, conseguiu fazer uma boa partida ontem, a terceira partida seguida dele, o Carpini não utilizava, tava encostado com o Carpini e o Zubeldia aí pegou esse jogador argentino e colocou para jogar, muito bom jogador, né? Mas por outro lado, cansa a insistência de alguns treinadores. Eu acho assim, eu sou santista, tô satisfeito com o trabalho que o meu peixe vem entregando. Dois jogos, 2 vitórias, né? Pra nós o que importa é subir mesmo. E pronto, é o que sobrou do ano. Certo. Até vai porque subir invicto, peixe. O Fábio Carilli é um baita treinador. Parceiro, né? Parceiro. Vou estar em Santos. Né? Da terra. Vou estar em Santos nesse fim de semana, já marcamos um Gary-Gary. Mas o que pega pra mim, o problema é que Carlão, joga justamente com o Guarani. Ele marca o Gary-Gary justamente... Não. O jogo é na segunda-feira. Você vai no final de semana? Eu vou no fim de semana. Previsão de chuva, hein? Mas tudo bem, o apartamento lá em Gonzaga do Carilli é bem coberto, é tranquilo. Que isso, hein? Uma coisa que eu falo pra vocês. Gente, o torcedor do Palmeiras tá e a veia. Minha avó falava isso. Vai ter mudança no Palmeiras. Sai Marcos Rocha, entra Mike. Sai Piquerez, entra Derlan. Ele só muda os laterais, velho. Não muda o esquema de jogo, não muda nada. Não põe o Rômulo pra jogar. Fica insistindo no Rafael Veiga, que não tá no momento bom. Não faz uma coisinha diferente. Tira o Endrick e põe o Flaco Lopes. Tira o Flaco Lopes e põe o Rony. Não faz um negócio ousado, né? Exato. Tira um dos volantes. Ontem ele jogou com Richard Hughes e Aníbal. Tira um dos volantes, põe o Rony aberto. Mas aí vai no que põe a gente o fala. Outro, o Rômulo é interessante você ter abordado esse porque eu fico pé da vida. Caramba, vai lá e contrata o destaque do Campeonato Novo do o próprio Campeonato Caio Paulista, né? Tá lá só pra tirar do São Paulo. Então, gente. Aí você vai lá, contrata o destaque do Campeonato Paulista na meia. Revelação. E fica no banco de reservas, velho. Mas eu acho que é justamente isso que a gente falou. Ele ficou com medo de abrir o time e perder o jogo. Mas você perdido. Mas eu posso falar um negócio rapidinho, Chaib? Caiu de novo o lenço aí. Opa, tem uma pena. Eu acho melhor recolher todo quanto é lenço, porque tá caindo tudo. Cara, a gente falava justamente a mesma coisa quando o Abel tirou o menino e quando tirou o Patrick Vieira. Verdade. Aí o Patrick foi pro Botafogo, o menino ficou encostado. Depois de um bom tempo, o menino voltou a ser relacionado e durante os jogos acabou entrando. A gente não vê treino. A gente não vê o que acontece ali nas entrelinhas. Mas pelo jeito treina a mesma coisa. Às vezes o Caio Paulista tá mal. Tá numa nhaca danada. E o Abel não é bobo. Ele fala assim, não treina, não joga. Porque ele precisa ter o quê? Meritocracia é o que entra no tititês. Mas aí é uma questão de treino. Se ele não tá treinando, não vai jogar. E quem tá treinando... Mas joga. Você acha que o Rômulo não tá treinando? Não sei. Você acha que o Caio Paulista não tá treinando? Eu não posso falar isso, eu não vejo o treino. Então por que você tá defendendo o treino? Porque eu tô defendendo o trabalho do Abel, que há muito tempo ele já vem fazendo isso. Quem treina, joga. E quem não tá treinando... Então todos os outros não estão treinando? Pode os ser. mesmos só estão treinando? Pode ser. Só que tá dando resultado.
Não tá dando resultado? O que tá acontecendo com o Rômulo aí, ô Charles? Você que é lá de dentro. O Abel até na coletiva após o jogo ontem falou isso, né? Até cutucou, ele relembrou a turma do amendoim, né? Essa expressão usada pelo Filipão naquela época de Libertadores, 99, falou que a turma do amendoim tem que se acalmar, porque o Rômulo está sendo guardado para quando o Palmeiras precisar realmente, que é na Copa América, quando vai ter uma perda muito grande de jogadores, o Rômulo está sendo preservado, está adquirindo forma física melhor, está evoluindo também para ser utilizado na Copa América, principalmente quando o Palmeiras não vai ter muitas opções, principalmente no meio-campo também. Então ele diz que o Rômulo vai ser testado na hora certa e que é para o pessoal se acalmar em relação a isso. E depois Porque perde tem pro muita Boca, gente criticando. e aí já era, aí o Endrick tá indo embora. Aí o Endrick depois é decisivo na reta final do Campeonato Brasileiro, uma Libertadores que poderia ser do Palmeiras se tivesse passado pelo Boca. Sei lá, eu acho que demora demais às vezes pra fazer. Vai entrar no momento certo. O cara arrebentou no Campeonato Paulista. De repente pode perder o time, né? Não sei, eu acho que pode não. Aí já tudo perdeu. bem, pode perder o time. Como Aí perdeu com o concordo. Merentiel. Só que ninguém fala. Ele já acabou com o Palmeiras. Ninguém fala, porque o Abel é perfeito e tal, mas perdeu o time com o Merentiel. Não deu oportunidade, ficava insistindo nas mesmas peças. O Flaco estava escanteado Exato, do tava pra Palmeiras. ir De repente embora, ele apareceu tava pra ir embora. Assim como foi embora Alain e Periú, assim como foi embora o Johan, que chegou na mesma época do Veiga. Não sei se vocês lembram disso. Deram coletiva juntos. E é santista. Mas um É, foi então. embora, entendeu? E jogadores... Assim como Jogadores. perdeu tempo. Lembra quando um jogador deu entrevista coletiva com Todos os essa- pormenores. Essa me Eu surpreendeu, hein? também. E Acho que esse tema vai ser abordado no Papo com o Carilli lá em Santos. Vai ser pauta. Mas é a só lembrou minha... jogador. É a minha função estudar sobre os clubes aos quais eu comento. Só quem conhece o Palestra De Itália vez vai em lembrar quando, desses né? O caras. problema não é a forma que ele fala, o problema é o jeito que interpretam, né? É a minha função estudar sobre Boa. os clubes com Caramba. qual eu comento. Sim. De vez em quando eu chego e falo, e aí, Carlão? E aí, cara? E aí você se dá mal, né? Porque ficou ruim lá. Mas é evidente, né, Léo, que o Palmeiras está sentindo muita falta do Zé Rafael também no meio-campo, né? O jogador tá Mas machucado, o Zé Rafael tá. O Zé Rafael já estava em baixa, não era o Zé Rafael do término do Brasileirão, nesse começo de ano. Mas ele dá Mas uma tá estrutura estafado, boa né? pro time, né? É. Eu acho que ele tem uma qualidade de passe que Richard Rios e Aníbal Moreno não Chuta, têm. né? Chega mas mais. Aníbal Moreno é um Ixi. baita desconstruidor de jogadas, mas não constrói nada. E o Richard Rios tem a mesma veia que o Daverson, na minha visão. O fiozinho desencapado. Tem hora que bate uma lá que ele deixa um braço, ele dá gosta, uma entradinha mais forte. É, Esse é o problema do gosta de Richard um Rios. picolé Baita de cotovelo, jogador. Picolé de osso. Exatamente. É. Vamos pro repórter CBN. Vamos a lá, gente vamos volta lá. já. A gente já volta. Repórter CBN. Terça-feira, 30 de abril de 2024, a quarta onda de calor do ano, inicialmente prevista para acabar essa semana, deve durar até a próxima. Segundo a Clima Tempo, as condições de temperaturas acima da média devem se estender pelo menos até 10 de maio. O Brasil deve ter 2 picos de calor ao longo dos próximos dias. As frentes frias não conseguem avançar para o continente por causa do bloqueio atmosférico. O centro-sul do país vem sendo mais atingido pelas altas temperaturas. A previsão é de que Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, além de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás registrem temperaturas superiores a 5 graus acima da média. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, assinou um termo de compromisso para a execução do plano Ruas Visíveis, no Rio de Janeiro. O programa busca garantir a efetivação da cidadania de pessoas em situação de rua. A capital fluminense é a primeira cidade do país a receber a iniciativa. O lançamento aconteceu no Museu de Arte do Rio. E o governo transitório do Haiti nomeou os novos líderes do país. Na semana passada, o então primeiro-ministro Ariel Henry renunciou ao cargo em meio à grave crise de violência do Estado haitiano. Novo premier será o ex-ministro do Esporte, Fritz Belizer, e o ex-senador Edgar Leblanc será o presidente. Os dois foram nomeados de forma interina até as eleições previstas para 2026. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Agora sim, informações das estradas com você, Mário Quintino. Vamos lá então, Eliel. Eu trago informação da rodovia Dom Pedro. O nosso ouvinte que vai acessar a região de Atibaia diminui a velocidade a partir de Jarinu. São pelo menos 4 quilômetros de lentidão e também tem ocorrência lá no trecho. Atenção então para você que precisa acessar a rodovia Fernão Dias. Isso acontece também porque ainda tem obras na Dom Pedro, na região de Atibaia. Então atenção bem no acesso mesmo já para a rodovia Fernão Dias. Aqui em Campinas, a Dom Pedro já tem movimentação maior chegada para a rodovia Anhanguera, a partir da região da Aladino Selme, e pouco antes no acesso pela Campinas Mogi, para quem vai acessar também o Parque das Universidades e a região do Shopping Dom Pedro. Eu trago informações ainda da Zeferino Vaz, movimentação maior na chegada a Campinas, acesso para o trevo de Barão Geraldo. Eliel. Obrigado pelas informações, Mário. Já no ponto final tem mais trânsito de estradas com o nobre santista ao qual dividimos o coração alvinegro. Estaremos juntos. Quer mais saúde? A Bradesco Saúde cuida de você e do que a sua empresa tem de mais importante: a saúde dos seus funcionários. Bradesco Saúde, com você sempre. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E a equipe do Vôlei Renata já começa a passar por uma reformulação. Demian Gonçalves, o argentino que ficou 7 temporadas, anunciou que vai voltar para a Argentina. E quem pode pintar no projeto do Vôlei Renata é mais um campeão olímpico, Bruninho, que negocia com a equipe, mas ainda não foi oficializado. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. Seu Audi novo do jeito que você precisa, com bônus de até R$40 mil na troca do seu carro seminovo, ou 60% de entrada e saldo em 24 vezes sem juros, ou IPVA 2024 total cortesia. Fale agora com a nossa equipe e leve muito mais atitude para sua garagem. WhatsApp 19-3344-1200. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. Quatro e 38 de volta com o nosso Arena CBN. Que jogo feio esse agora, Barcelona e Real Madrid, né? Tá parecendo São Paulo e Palmeiras, um com medo do outro. Por que você não assistiu Tanabi Inter de Bebedouro? Foi sofrido. Foi triste, mas ganhamos. 1-0. Mais um duelo regional, hein? Aliás, 100% de aproveitamento, tá? 2 jogos e 2 vitórias. Inter lidera o grupo 1 da 5ª divisão do futebol paulista. É o time a ser batido. É o time a ser batido, Avante Lobo. Mas o Chaib tem uma observação desse jogo aí. Barcelona, também conhecido como Bayern de Munique, né? Eu falei Real Madrid e Barcelona, né? Você falou... Não, você tá certo. Eu falei Real Madrid... Não, você tá certo, ele tá errado. Não é, eu falei errado. Não falou. Falei. Não, quem falou errado foi o Cabelo. Não, o Cabelo ele não erra, ele se equivoca, mas não erra. Cabelo ele não perde, ele deixa de ganhar. E quando perde não paga, dá na mesma. Calma que ainda? tá chegando. Não pagou ainda, velho. Aí feriadinho, ele não vai estar aqui. A empresa não acredita. A empresa não acredita. Maurício não acredita. Eu falo pro Maurício fala, você tá zoando. Aliás, o Maurício... Alessandra não acredita mais. Alessandra acredita. Alessandra já deu 4 vezes o dinheiro pra ele pagar, ele não pagou nenhuma vez. Sumiu com o dinheiro. Sumiu com o dinheiro. Tomou rumo ignorado. Ninguém mais acredita nisso. Daqui a pouco vão chamar o Cabelo de conto de fadas aqui no corredor. Não, e olha que tem um monte de conto de faga aqui, né? Tem. Te apetrece, né? Eu Tem sei que te apetrece. Tem conto de fada, tem... Hoje estou em Ribeirão assistindo vocês pelo YouTube. Ribeirão Preto? E falando que a AgriShow é sensacional. É verdade mesmo. Estava lá ontem. Ele testou uns trator ontem. Foi da hora lá, muito legal. Gosto da AgriShow, grande feira do agronegócio do interior.
O ouvinte mandou aqui, O Lupe, quê? que ele vai te enviar de presente essa camisa aqui, ó. Eu quero. Deixa eu ver. Olha aí. Nossa, eu quero essa, hein? É a da oficial Internacional. Inter. Vai mandar pra mim mesmo? Vai Ô, mandar pra louco. você. Eu tenho uma camisa da Inter. De presente por que é? R$119,90. Ah, entendi. Nossa, vamos fazer baratinho. o seguinte, depois a gente vê isso aí. Ó, mas ele aceita Pix parcelado. Mandou aqui, ó. Eu não tô mandando nem Pix inteiro, imagina parcelado. Se eu tivesse recebendo Pix parcelado, acho que eu já tinha recebido já, né? Já. Mas enfim. Boa tarde, nobres animadores de auditório do rádio. Que isso. Gostei. Por que o Guarani não vai atrás do Fábio Matias, atualmente auxiliar técnico do Botafogo? Porque já contratou o auxiliar técnico Marcelo Cordeiro, né? Isso. Marcelo Cordeiro, 43 anos. Deve que foi um baita de um árbitro, o Marcelo Cordeiro de Lima, né? Ele foi um bom lateral. Não foi o Tá com jeito, né? Marcelo Cordeiro. Mas não é o Marcelo Cordeiro de Lima? Não, é o lateral esquerdo. lateral. Corre igual, mas não... Confundi. Ó, o Fábio foi campeão da Copa São Paulo pelo Internacional, já trabalhou no Flamengo, Red Bull, Bragantino e quando esteve à frente do Botafogo esse ano foi muito bem, classificando para a próxima fase da Libertadores. Ah, esse que tá lá no Botafogo de Ribeirão. Ah, não, auxiliar técnico do Bota do Rio. Fábio Isso, Matias. Isso, ele até assumiu quando Mas demitiram. precisa ver se o cara às vezes quer sair de uma situação. Você lembra que o Atlético Paranaense, era o Atlético Paranaense que queria contratar aquele auxiliar do Palmeiras? Quem que era? O Cebola. O Cebolinha. O cara não foi, né, velho? Cebolinha tá lá até agora, Não né, foi. no Como que você deixa um time isso? de projeção nacional? Não estou dizendo time grande, não é isso. Como você deixa um time que tá em Libertadores, que tá na Série A do Brasileiro, é isso. Quer ver um exemplo? Milton Cruz. Ele até ameaçou a ser técnico, mas falou: não, prefiro ficar aqui quietinho. mexe Passinho pra trás. Ele foi técnico Figueirense, né? Tá igual Foi. o Wilson quando era reserva do Ronaldo. Lembro, Os caras da nossa. imprensa. O Wilson está bravo com a reserva no Corinthians. Ele chamou o jornal e falou: você tá maluco, cara? Eu tô aqui no Corinthians, Quietinho. disputo Libertadores, eu sou campeão, eu quero ser Exato. titular. Essa fiel torcida pegando no pé, deixa eu quietinho aqui. Boa tarde, amigos. Eliel apareceu hoje e voltará quando? Sérgio, Sérgio, fica tranquilo. Que isso. Amanhã nós. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Próximo ouvinte. Lupe, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Paga cabelo. Aí, quem mandou aqui, ó. Ah, esse aí. Aí. É o que esse joga no nosso time, né? E não adianta tentar comprar gente com A pressão- torresmo, não, que não vai. Não vai. A pressão Não vai. tá forte, hein? A situação tá ficando insustentável. Tá. Daqui a Vai pouco ter que isso pode Isso- causar até uma. Não, ele vai Eu ter que acho- trazer, não tem jeito. Isso vai ter fim. O ouvinte mandou. E ontem ele foi traíra comigo. Tô vendo a mensagem aqui de ontem. Guarani deveria dar chance pro Guilherme, que subiu com velo. Boa observação dele ontem. Guilherme Alves. Aí ele falou: cadê o Eliel? O cabelo empinou a carroça e apareceu. E ele? Ontem eu estava na AgriShow. E só pra registrar, feixe de luz que passa. Sempre passa. pelos O arredores. o cabelo, ele empinou a carroça e apareceu. Ele empinou a carroça e não apareceu, né? Mas Não, estava eu testando estava na tratores, AgriShow, né? Estava na Exatamente. AgriShow, na CBN Ribeirão Preto, Aliás, na Alta Mogiana. você lembra muito um modelo da AgriShow, né? Aquele que rapaz de isso. barba. Se você colocar um É o chapéu, agroboy, é o agroboy. Camisa Barra, xadrez. xadrez, fala. calça apertada, Aliás, você sabe, botina. você sabe qual que é a moda por aí nos rodeios? Não. Sabe o que o povo tá vendendo na entrada dos rodeios? É. Achei engraçado demais, porque eu falei, pô, os caras estão vendendo tipo chave, né? Se alguém perder a chave, estão vendendo chaveiro dessas caminhonetonas. Nossa. Você colocar. Ah, boa! Olha aí! Eu quase comprei um chaveiro daquela, sabe? Que tem nome de animal. Sim. Não vou falar. Tipo, lembra os anfíbios? Essas coisas? É. Eu quase Da comprei. Ana Castela, que cantou Quase comprei, só pra colocar Cara, e andar. o brasileiro, a criatividade É do brasileiro maravilhoso, é sensacional. velho, velho. maravilhoso. Essa foi boa. Aquela chave bonita. Exato. Aí a pessoa olha, bate o olho ali e fala: opa! Nem o tamanho do pacote interessa mais, né? Ô, Chaibe, eu quero a sua opinião sobre Palmeiras e São Paulo. Você não falou. Tá vindo ali. Ainda bem. Jogo truncado, né? Jogo muito respeitado pelas duas equipes. Se a gente colocasse o jogo de ontem como sendo um videotape do jogo da Supercopa ou do primeiro jogo do Paulista também, no jogo da fase do Paulista, ninguém ia perceber a diferença, né? Os jogos desse ano são muito iguais entre Palmeiras e São Paulo. Os times estudam bastante, respeitam bastante. Tem aquelas divergências entre os jogadores no campo, muitos amarelos também, e poucas chances claras de gol. Durante o jogo, uma para o Palmeiras clara e uma para o São Paulo também. Fica naquela muita briga, muita disposição, mas nada de criação de jogadas, nada de chances mais claras para marcar para finalização, né? Então, Palmeiras e São Paulo tem sido um jogo muito comum, esse jogo muito igual, muito disputado no meio-campo e sem chances óbvias de gol, né?
isso que pega, né? A gente assiste 90 minutos ou 100 minutos por conta dos acréscimos e uma chancezinha lá que o Alisson tirou em cima da linha. O Caleri teve uma que... Na trave. Na trave, na outra que o Rafael foi bem e acabou, né? O Lázaro, o Alisson, né? Tirou uma do Lázaro É em cima da muito linha. pouco, né, gente? Pra Medo, Palmeiras e São medo. Paulo. É muito pouco. Medo. O choque rei, eu acho que já não é mais um choque rei, não. Talvez é um choque, nem príncipe, porque príncipe ainda vai bem. É um choque estralinho. Não é mais nem choque, né? Só um estralinho. porque faísca, né? não perder clássico, início de campeonato brasileiro, os treinadores ficam numa zona de conforto, né? Porque não precisa justificar. Mas também vamos ser sinceros, Mas né, Carlão? mas o cara será olha que- pra uma Série B, 2 caem na segunda rodada, ele vai pensar o quê, velho? Não, Mas mesmo será então. que não teve também a questão? Porque assim, eu não entendo a tabela. Confesso, não entendo. O cara que faz a tabela, pra mim, ele é mágico. Ele coloca um clássico Palmeiras e São Paulo numa segunda-feira às 8 horas da noite. As duas equipes voltam a jogar quinta-feira. Copa do Brasil, Copa do que, Brasil. que é um torneio rentável. E pro São Paulo, principalmente. Vai pra Belém o São Paulo. Vai pra Vai Belém. Belém. O Palmeiras joga em casa. Joga em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas será Você que. vai nesse jogo aí, Chay? Acho que eu fui escalado. Acha, né? Mas não saiu a escala ainda. É estranho, né? Não, mas eu... É que é no Eu mesmo mexi grupo do meus sarcófago, pauzinhos. Ah, não, saiu a escala da CBN Ribeirão. Já. Ah, entendi. Aí ele vai pra cobrir Então, o Botafogo. mas só um detalhe. Por que coloca o jogo na segunda-feira ao invés de colocar... Ah, mas jogaram pela Libertadores na quinta. Dá na mesma. Coloca no domingo, 6 horas da noite. Eu acho que você tá entrando numa bola meio o negócio complicada aí. do né? calendário do futebol Por quê? brasileiro. Eu ficou acho que meio você maluco. tá pegando na casa também, né? Não, mas eu acho que segunda-feira foi um bom jogo. Foi um bom horário. Então perfeito. Eu queria pedir desculpa pelo esse comentário infeliz que eu acabei destacando aqui. Eu quero falar o pior do... foi do Eu quero o falar pior depois... Foi o clássico no Rio de Janeiro. Não, domingo, não, tá cara, ótimo. tá Não, maravilhoso. Chay, maravilhoso não, também, tá Chay. bom. Tá bom. Tá excelente. Dura esse horário de Champions League, 5 horas da tarde. Dia de semana. Dia de semana. Isso que é ruim. E o pessoal que tá passando Série B na internet? Não dá certo, não. Deixa eu falar uma coisa, eu queria falar depois do técnico do Guarani. Queria dar uma Opa, opinião. Mas já fechou? Não, ainda não. Porque os nomes que estão em efervescência, que na verdade eu acho que seria um erro. O Barroca. Barroca, que nem diz o Guariza, é a escola de samba, né? Barroca Zona Sul. Gilson Kleina. Mas o Barroca caiu do Avaí na segunda rodada. É isso que eu é aí Qual o que eu queria trabalho chegar. que ele vai fazer diferente Não, no mas Guarani? Mas aí eu queria chegar. Gilson Kleina. O ursinho do ursinho carinhoso. Não, parece gente boa, ursinho, gente boa, mas parece Nosso ursinho do amigo ursinho carinhoso. Você já viu? Ele Parece o muito, Fred velho. Flintstone. Não, mas ele parece mais os ursinhos carinhosos. Se você for ver, o Scheibe que deu esse apelido na época de Palmeiras. Nossa, dele. Scheibe. Olha lá, ele Aliás- riu que acusou. Aliás, Olha lá, tá estamos na ponta da vermelhinho. linha hein? com o Gilson Kleina. Não, o Gilson Ele Kleina, parece acho que- muito, ele parece muito o narrador da nossa co-irmã. Parece o Ulisses Costa, parece bastante. Mas acho que não seria o nome. Júnior Rocha, um nome Legal. a ter se pensado assim que terminou o Paulista. Porque ele teria 40 dias para olhar esse time, para trazer algum jogador que possa ter no seu repertório ali, na sua cadernetinha. Agora, não sei, gente, não sei. Eu acho que tem- queria- esse Felipe Magalhães que surgiu, Felipe Conceição, perdão. Não, ele já trabalhou no Guarani, foi bem, Mas mas tá distante há um surgiu tempo. rápido e não depois sei. caiu, né? Mas eu traria o Lisca. Não. Já passou Foi pelo Guarani. cogitado. O Lisca é bom treinador, cara. Mas então... Ele é bom treinador. Ele é doido, mas é bom treinador. Não, tudo bem, mas deixa eu falar um negócio. Os clubes agora que estão disputando Série B e que não tiveram um bom início, estão tropeçando. E ao pensar em demitir um técnico, tem que tomar muito cuidado. Porque alguns profissionais, principalmente esses que conhecem Série B, não estão pegando mais qualquer tipo de projeto não, viu? Pra demitir um técnico, tem que ter muita convicção Sabe de quem que eu o traria? vestiário não está dando certo pra trocar o treinador. Mas trocar... Tem profissional aí que tava na mira, que fala, não, agora eu não quero... Obrigado, vamos deixar mais pra frente e O tal. próprio Gilson Kleina que foi citado, não Sabe sei quem se entraria? foi. Moacir Júnior. Eu acho que desses nomes que nós citamos, o Júnior Rocha é o que melhor se encaixa. O Gilson seria mais um problema pro Continua Guarani. fazendo isso. Primeiro que o Gilson ele tem uma identificação com a Ponte, o Guarani ele precisa de calmaria, ele não precisa de mais conflitos, mas de mais já foi bem no tumulto. time verde, hein? No Palmeiras mais Série B, né? Outro contexto, foi um né? outro contexto. Mas o Gilson seria Boa. desnecessária a chegada dele agora. O Guilherme é um cara que foi bem no Velo, é um cara que seria uma oportunidade gigante pro Guilherme no Guarani, numa Série B. Guilherme eu traria. acho. E o Guilherme é doido. Eu gosto do Guilherme e Júnior Rocha, cara. Não, eu São os dois colocaria, nomes. eu colocaria o Moacir Júnior.
Eu gosto do Moacir Júnior. Não sei. Acho o Moacir Eu Júnior ficaria- bom Eu até, treinador. eu até pensei no Marquinhos Santos, lembra? Marquinhos Santos, mas ele O problema é que o tá no Moacir América de caiu com o Natal. Tombense, não caiu com o Tombense? Quem? O Moacir Júnior. Caiu. Mas ele quase Mas resgatou. ele chegou já. Mas Não, eu traria o se Moacir. ele tivesse vencido É, a na Ponte última- naquele jogo, o Tombense tinha escapado. O Moacir trouxe quem? Por- O Moacir tá onde, quer dizer? Agora. Marcinho? Moacir o Moacir Júnior. Não, tá na pista. Então, aí, ó. Por onde anda Marcelo Cabo? Tá na esse, pista. deu uma sumida também. É, Foi agora- demitido do ABC. É outro, mas Marcelo Cabo não sei, mas também. Eu acho que desses diferentões, Júnior Rocha e o próprio Guilherme. Guilherme. Eu acho que o Claudinei vai acabar aparecendo no Havaí aí. O Havaí já anunciou? Ainda E ele tem identificação Muita lá. identificação. Acho vamos que ele ver. vai aparecer lá no Havaí. Eu acho que pode ser, hein? O Havaí já. Vê aí no Globo o Esporte Louso foi pra Florianópolis. Chapecoense, o Claudinei veio pro Guarani. Não, Aí ainda o não. Claudinei vai pro Havaí Não, mas e o vê Barroca- quem eles estão cotando lá, o Lupe, porque Mas tem- o Havaí também tá no mesmo Tem mercado alguns que nomes o que são Guarani, super né? valorizados, né? Você pega o Barroca, cara. Sabe um treinador que eu o Barroca traria? fez bom trabalho, velho. Lá no Botafogo do Rio. Eu traria o Nenê Belarmino. Nenê é Guilherme parceiro seu Maculha, lá. não? Hã? Guilherme Maculha? Esse não. Esse caiu Ou, com o sabe Guarani em outro? 2009. Carmino Colombini. Carmino. Você tem Israel de raízes Jesus pra palestrinas. tocar um pagodinho. Sérgio Soares. Tá no Juventus, né? Não tava fechado com o Primavera, esse? Não. Você falou Você aqui. Não bancou dele. aqui, disse. ué? Eu não disse isso. Falei que o nome... Não tem. Não tem? O Havaí não tá cotando ninguém? Não. O Havaí, ele colocou Cadê um o Gaúcho? Chama o comunicado Gaúcho. dizendo que estava à procura, está em tratativas com o novo profissional. Tratativas. É. Conversas adiantadas. Isso, esses clichês do futebol. né? Mas eu desses nomes aí Júnior Rocha é diferentões, bom e Júnior Guilherme aí Rocha e também. Guilherme. Na minha competição, na minha corrida, o Júnior Rocha um pouco à frente por ter feito um bom Paulistão Sim, com a não, Inter. sim. E o Guilherme fez, sem dúvida alguma, um Paulista dia 2 histórico sob o comando do E o Argel? Clube. O Argel trabalhou no Guarani. Argel Nossa, ele saiu... Eu lembro até a foi na Série ocasião que ele 2 de saiu 2010. contra o Paes. O Argel tá no Caxias, né, também. Tá no Caxias. O Carlão, você falou que os técnicos estão pegando esse trabalho de Série B porque pelo fato de não poder contratar agora também, só esperar até julho, por ter um grupo formado já também. Foi você o acha Lupe que disse. É, o Antônio. Projeto também, E aí, né? Tonhão? Foi muito bem. Tonhão foi boa. Tonhão Lupe. Aliás, hein? Aconteceu um negócio chato aqui na última sexta-feira, mas vamos deixar isso aí para outro lado. É o seguinte, Chabe, projeto e também assim, hoje existe muita comunicação. Então o profissional liga para um que tá lá, liga para outro que passou. E aí, como tá lá? E aí fala assim, cara, às vezes chega lá, você vai ficar mais 3 jogos, perde os 3, você é o próximo. E tchau, e roda. Eu acho que essa E o saída... Sérgio Guedes? Eu acho que aqui no Guarani não, porque não tem a menor condição. É o mesmo caso do Kleina, na minha opinião. Mas eu acho que essa demissão, a maneira como a diretoria do Guarani agiu na situação do Claudinei Oliveira, deve ter, acho que pegou muito mal no meio dos treinadores. Aí falou, pô, o Claudinei foi lá, ficou nem 2 meses, foi mandado embora, teve 40 dias e tal. Não sei. O ouvinte mandou aqui, boa tarde, galera do Arena, Maurício de Campinas. E aquele gol do Mirassol de falta? Golaço. Fazia tempo que não tinha um gol de falta, hein? Danielzinho. Bom jogador. Mirassol é bom, né? O ouvinte Mandou mandou. mas ontem tava dando vacilo, hein? Abriu 2 Esse aqui. Nossa, mãe, abriu 2 Vinícius Eutrópio. Vinícius já trabalhou nos 2 aqui, foi muito bem. Ele que é de Araras, né? Mano Menezes, tá na pista, hein? Muito caro, né? Não dá. Cara, ninguém especula nenhum nome no Havaí, você acredita? O próprio Carpini tá na pista, mas hoje Geninho, tá Geninho. No Havaí, tem histórico. No Havaí, no Guarani foi mal. Técnico dos 8-2, do Corinthians e Guarani. Mas o Geninho também acho que já... Sabe que o Geninho tem fazenda de camarão lá em Natal? Lá em Natal, E tá, o Maurício curtindo. Barbieri? Já passou pelo Guarani. Não deixou saudade. É não. mais um desses estudiosos da bola, né? Emerson Maria. Amigo do Lupe lá Não de tem amigo. Goiânia. Não peguei não. É amigo do Eliel lá do Botafogo. Deus Ele é o de Rumoí lá no... Ele subiu o Joinville. Lá em Ribeirão ele ficou conhecido como Emerson Ave Maria. Eita. Professor, como que foi? Porque nós temos os jogadores coléricos, os Nossa. jogadores sanguíneos. Tá, mas e o esquema tático? Esse Nós palavreado dependemos dos coléricos pra isso, do sanguíneo pra Nossa. aquilo. Todo respeito ao Emerson, mas não dá. Não consigo entender muita que... teoria, né? Não, é muita psicologia. Ah. Essa que é a Teve verdade. um profissional... Porque a teoria, ela é boa. Você vê aí o Guardiola, você vê o Jürgen Klopp. Sim. Isso é teoria futebolística. Agora, tem jogador que você tem que explicar pra ele como correr e não tropeçar. Não sei explicar a personalidade dele. Teve um profissional lá em Goiânia, que eu vou preservar o direito nome. de não falar o nome dele,
Mas ele ficou no Vila 9 jogos, não ganhou 1. E na última coletiva deles, o comentarista já tava aqui, ó, na jugular. Pergunta na coletiva, dando aquele recado pro repórter. O que melhorou no Vila? Eu já tô anotando aqui, beleza, né? Aí primeira pergunta, caiu o microfone na mão de quem? Antônio Lupe. Tonhão? Tudo bem, professor fulano? identificado Você com o chega Vila. hoje a 9 jogos sem vitória. Eu gostaria de saber o que você conseguiu melhorar no Vila desde a sua chegada. Ele responde, temos muitas dificuldades, mas pelo menos a saída de bola a gente conseguiu melhorar. Mas aí foi a gota d'água. Nossa. Tchau, né? Tchau. Foi. Intervalo, pessoal. Voltamos já com a Arena, hein? Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Quatro horas e 58 minutos. Eu sei que a gente tem que ir pro sarcófago. Sarcófago! Mas é um jogo de 2005, mas eu vou tentar aqui. Tá. Com um ouvinte mandou aí. Põe no ar aí, Nilson Belisário. Esse ouvinte eu achei bacana, até porque nós temos um jogaço de bola agora, 2 elencos milionários. E ele mandou uma pergunta que eu acho muito plausível. Põe no ar, Belisário. Polêmica. Boa tarde, Arena. Boa tarde. Enquete pra equipe, hein? Vamos lá. Por que o ouvinte está ligado no programa, no Arena, ao invés de estar assistindo a Champions League? Opção A, porque ele não gosta da Champions League. Opção B, porque ele gosta, mas não troca o Arena por nada, o programa preferido dele. Ou resposta C, porque ele tá trabalhando no aplicativo dirigindo, porque é dia 30 e tem que pagar a pensão, senão vai preso. Cara, esse rapaz é sensacional. Cara, ele tem umas Vamos tiradas. trazer ele aqui. Vamos trazer ele aqui. Eu acho que é a opção C, viu, gente? Eu fiquei na dúvida entre a C e a A. O nosso público é fiel. Ele tem umas sacadas sensacionais. Rapaz, e dá uma correria, hein? Dá um suador, hein? Dá. Eu não sei, o Carlão que me falou isso aí. Deus do céu, Dá graças muito a suador. Deus, isso não. Mas vamos abrir, né? Vamos abrir. Já pagou a sua dos e-mails? Tranquilinho. Vamos pro sarcófago. Não Som paga- na caixa! Ele não paga a aposta, vai pagar. Jack Johnson. Foi sensação nessa época, quem só dava ele. William, vamos lá. Guarani em campo, né? Não, Ponte Preta. Ah, Ponte Preta, perdão. Ponte jogou contra quem? Contra o Corinthians. Corinthians Paulista? Ou Corinthians de Presidente Prudente? Não, Corinthians Ou Paulista. Corinthians Alagoano? Não, Corinthians Paulista. Ou Corinthians O mais de o Sete time Parque Lagoas. São Jorge. Ah, mas aí vai ser difícil pra gente ganhar. Não tem importância. Fala aí, então, quem que você quer aí? Eu vou falar do Juliano, da Ponte. Ah, já entregou, Carlão. E aí, Chaibe? 2006. 2006. E aí, ô Carlão? Ah, dá uma cercadinha. Eu vou de 2005. E aí, ô... Benetton? 2007. Pronto, agora Vou cercar, fechou. 2007. Ganhamos. Pode colocar o tema Não, da mas vitória. Jack Johnson Upside Down é 2006. Fábio Scheibe foi Música de novela, música de novela, música de novela. Você não falou. Só Que dava novela ele. que é? Não. Aí deu uma subida, ele era o Laços de Sugestão. Família. Vamos fazer o seguinte, então, pra quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vamos exibir a reportagem da época. Quem foi o repórter? Eduardo Soso.
E Olha, pra quem vocês estão ensaiadinhos, hein? É porque a gente só fica... não consegue enganar nós, mas tá bom. É porque a gente fica 3 horas ensaiando pra chegar aqui em 3 segundos ele ir por água abaixo. Faz o seguinte, solta o VT pra quem tá no FM e fica com o áudio da reportagem. Ao lado do Corinthians após a cabeçada de Nilmar. Na tentativa de tirar a bola, Thiago Matias chutou em cima de Da Silva, que fez gol contra. 1-0. O árbitro deixou de marcar um pênalti a favor do Corinthians quando Rafael Santos afastou a bola com o braço na área. A Ponte Preta chegou várias vezes na cara do gol, mas estava difícil de marcar. Até que numa bela jogada, Irã tabelou com Danilo e empatou o jogo no fim do primeiro tempo, 1-1. Também tentou o dele, mas parou em Silvio Luiz. A insistência foi premiada no escanteio. Rafael Santos completou com categoria, 2-1 Ponte Preta. Luciano Baiano não viu o companheiro Irã fazer o segundo gol dele no jogo, 3-1 Ponte Preta. Logo depois do gol, o lateral esquerdo foi expulso. O Corinthians ainda descontou num belo chute de Edson. Mas já era tarde para conseguir o empate. Ponte Preta 3, Corinthians 2. Quem eram os goleiros? Da Ponte, o Jean e do Corinthians, Silvio Luiz. Nossa, mas o Silvio Luiz tomou um bandido ali. Ah, mas o Jean também. Esse terceiro gol do Edson aí. Dá tempo da ficha? Vamos Dá lá. tempo, dá tempo, né, pastor? Que ano que foi? Teve ganhador, Fábio Chaib, 2006. Parabéns, Chaib. O amor jamais é esquecido. Aquela briga que você teve lá, que acabou com o condomínio aí, ia valer pra alguma coisa 20 anos depois. Ó. Gerou até uma multa, se não me engano, na época, né? Isso, Então, Ponte Preta 3, Corinthians Eles brigaram 2. de novo, hein, Chaib? A ponte de Jean, Luciano Baiano, depois Emerson, Thiago Matias, Rafael Santos, Irã, André Silva, Da Silva, Ricardo Conceição e Danilo, depois Juliano, Luiz Mário, depois Vanderlei Almir, técnico Vadão. Corinthians de Silvio Luiz, Olha, Eduardo até Ratinho, se emocionou. Marquinhos, Sepai, Gustavo Neri. Chorando o cabelo. Depois Ricardinho Mascherano, Renato, depois Edson e Roger. Na frente, Nilmar, Rafael Moura, depois Carlos Alberto, técnico Ademar Braga. Embargou a voz, hein? Caiu tudo aqui. Fechamos tudo. Foi pena, foi Tem denso. jogo hoje ou não? Hoje temos 3 de Copa do Brasil, né? Quem que é? Tem Bahia, Criciúma, Grêmio, Operário de Grêmio e Atlético Mineiro e Sport. E pra começar bem a semana, né? Começou ontem, mas perdemos o repórter, né? Vamos direto pro Jornal da CBN, tá chegando aí, ponto final. Perdemos, viu, Lu? Ainda bem que é você, se fosse Acontece. eu... Tchau, gente. Vambora. Já chamado pra conversa em particular. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br